Hoje eu vou trazer uma proposta muito interessante de C.S. Lewis para nós, que é consolidada dentro do texto sagrado por Jesus Cristo, que nos chama a ser uma nova espécie de ser humanos. Fala pessoal, eu sou Matheus Ganga, sejam muito bem-vindos ao Confraria Bíblica. Aqui eu falo sobre escrituras sagradas e vida cristã. Se você é novo por aqui, eu te convido para se inscrever no canal e curtir esse conteúdo para que o YouTube entenda que ele é relevante para mais pessoas. Hoje eu vou falar sobre ser uma pessoa melhor do que simplesmente ser bondoso. Muitas vezes chegamos diante de velórios e ali tem uma pessoa que acabou de falecer e quem está ao redor comenta que ela está melhor nessa situação agora do que antes, que ela foi salva, que ela é diferente, caridosa e tudo mais. Esse tipo de comentário acontece geralmente quando a gente está nessa situação. Mas C.S. Lewis traz algo interessante nesse texto dele, que está em Cristianismo Puro e Simples, que nos leva a refletir um pouco mais. Ele diz o seguinte: ser bondoso, ter uma personalidade bem estruturada, íntegra, é uma coisa excelente. Devemos tentar, por todos os meios médicos, educacionais, econômicos e políticos que estão ao nosso alcance, produzir um mundo em que o máximo de pessoas cresçam e se tornem pessoas bondosas. Da mesma forma que devemos tentar produzir um mundo em que todos tenham o suficiente para comer. Mas não devemos supor que, mesmo se tivermos sucesso em fazer com que todos sejam bondosos, teremos salvado essas almas. O mundo de pessoas boas, satisfeitas com sua própria bondade, que não olham para além disso e dão as costas para Deus, estaria tão desesperadamente precisando de salvação quanto um mundo miserável, e poderia ser até mais difícil de salvar. Então aqui ele coloca o seguinte: olha, a gente pode até melhorar as pessoas, pode construir um mundo que não tenha fome, pode colocar em alguma situação que todo mundo, até o pior bandido que a gente conhece, ele se torne alguém bondoso. Mas isso ainda não é o suficiente se nós virarmos as costas para Deus. Aí ele vai colocar qual é o chamado de Deus, finalizando esse texto. Ele diz o seguinte: pois a mera melhoria não é redenção, embora a redenção sempre melhore as pessoas, mesmo aqui e agora, e irá no final aprimorá-las até um nível que não podemos sequer imaginar. Deus se tornou homem para transformar criaturas em filhos. E aqui está o ponto central desse questionamento: tornar criaturas em filhos. Ou seja, não simplesmente para produzir homens melhores, mas sim uma nova espécie de humanidade. Não é o mesmo que ensinar um cavalo a saltar cada vez melhor, mas sim como transformar um cavalo em uma criatura alada. Olha como é que é muito maior o plano de Deus para nós. E aí você vai me questionar: mas isso é um texto aí de um escritor qualquer que trouxe algum outro pensamento. Mas é um convite já bem melhor do que simplesmente ser uma pessoa bondosa para ser salvo. Ser bom buscando o próprio interesse, de ganhar algo em troca. Já é uma proposta melhor ser do jeito que ele está falando. Mas o plano de Deus sempre foi transformar quem é criatura em filhos de Deus. Jesus ele veio para ser o primogênito de muitos. Olha só o que Jesus diz em João 6,35, para que a gente reflita sobre esse assunto. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então ele está se colocando como um alimento espiritual que nos fará crescer, que nos dará o suprimento que a gente precisa. Nós não teremos nem fome nem sede nunca mais, porque ele é o pão da vida. Já começa por aí. Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade. E é muito importante, eu já falei em outros vídeos, quando tem um para, a gente entender melhor o que Deus está querendo dizer. Mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Então ele fala assim: ó, eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade de Deus. Agora eu vou te falar qual é a vontade de Deus. E esta é a vontade daquele que me enviou: que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho, nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então tem um pré-requisito básico: crer em Jesus Cristo, porque ele veio para fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que a gente ressuscite e tenha a vida eterna. É uma lógica bem simples de pensar, bem fácil, mas vai além disso. Quando a gente volta um pouquinho no texto e vê em João 3,16, a gente vai ver que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tudo está se construindo para que nós
tenhamos a vida eterna de alguma maneira. Em algum momento desses textos fala que ser bom é o que a gente precisa para ser salvo? Em nenhum deles. O texto sempre fala que nós precisamos crer em Jesus Cristo. A transformação vem através de algo diferente. Crer em Jesus Cristo é crer no Evangelho completo, em que Jesus nos salva, morre por nós, e isso nos constrange de tal maneira que agora nós melhoramos, nós nos santificamos cada vez mais e ficamos cada vez mais parecidos com Ele por gratidão ao que Ele fez. A gente não está fazendo nada para ganhar algo em troca. A gente já ganhou e agora a gente agradece por isso, se tornando filhos de Deus, deixando de ser criaturas de Deus e agora entrando no novo patamar, uma nova espécie de humanidade, como C.S. Lewis diz. Essa é a proposta para o cristão. A salvação nossa nunca será pelas obras das nossas mãos. Fica muito claro nos textos de Paulo que nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, isso é um dom, é um presente de Deus para nós, e pela graça nós somos salvos e por isso nós fazemos obras, e obras que de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. É isso que nós precisamos entender e crer para que sejamos sim filhos de Deus e essa nova espécie de humanidade que Ele nos convidou para ser. Portanto, creia em Jesus Cristo, conheça cada vez mais a obra do Evangelho, a boa notícia que Ele nos deu. Se você veio até aqui e gostou desse vídeo, eu te peço mais uma vez, se inscreva no canal, um grande abraço e que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.